segurança, sou de Jesus, pois nele tenho paz, vida e luz, com Cristo herdeiro, Deus me aceitou. Mediante o Filho que me salvou. Vai falar disso. Antes de nós lermos, deixa eu te falar. Eu vejo alguns irmãos com a Bíblia revista e corrigida. Se você é novo na fé, você vai ter dificuldade com essa versão de Bíblia. Ela é ótima. Mas às vezes eu vou na casa dos irmãos, eu não estou entendendo, é que você não entende o que está a palavra. Eu coloquei lá no grupo uma Bíblia nova, uma Bíblia atualizada. É uma, diríamos assim, uma atualização dessa corrigida. E está num preço acessível, R$19,90, coloquei lá no grupo. Essa Bíblia vai ficar mais fácil para você, para o seu filho poder compreender. E ela é confiável. Não é uma versão que não seja confiável. Tá bom? Romanos 8, 31 e 32. Os homens lerão o 31 e as mulheres lerão o 32. Tá bom? Vamos lá, então. 1, 2, 3. Vamos lá, homens. Que diremos? À vista destas coisas. Deus. Quem será contra nós? Mulheres, melhor que isso, por favor. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aleluia. Senhor, essa é a tua palavra que tem mantido o seu povo de pé há tantos milhares de anos, Senhor. E nós recorremos a ela todo domingo, porque não é o pregador, não é a performance, mas é a tua palavra que sustenta o teu povo, Pai. Que o Senhor traga luz nessa mensagem, que o Senhor traga alimento ao seu povo, mas também traga livre refrigério em dias tão difíceis. Que o seu povo possa ser iluminado pela tua palavra e realmente, Pai, teu coração reanimado por ela também. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. O Júnior leu muito bem aí a pergunta do catecismo. E aqui há as bênçãos que acompanham a justificação, que ele falou, duas vai ser tratado nesses textos, que é a segurança do amor de Deus e a perseverança até o fim. São duas doutrinas que o texto vai tratar a partir de agora. Romanos 8, 31 começa uma nova sessão em Romanos 8. É a parte final de Romanos 8. É como se ele fosse concluir o que ele vinha dizendo até aqui. A grande discussão é se ele está concluindo o que ele está dizendo desde Romanos 5 ou se ele está concluindo aquilo que ele está dizendo desde Romanos 1, 18. Eu sou levado a achar que ele está concluindo Romanos 5 para cá, porque ele está falando da segurança da salvação. Sua salvação está segura em Cristo Jesus. E ele conclui com o texto mais alto de Romanos. Nós vamos dividir isso pelo menos em 3 pregações, para nós podemos olhar bem o que ele está dizendo. Mas ele começa, irmão, essa nova sessão com uma pergunta. Até se você gosta de estudar a Bíblia,
O apóstolo Paulo, quando ele lança uma pergunta, normalmente ele está começando uma nova sessão dentro do capítulo. Ele está ou explicando, ou começando algo novo, ou concluindo aquilo que ele disse. Então, ele vai fazer uma série de perguntas aqui. E a primeira delas é o quê? Que diremos, então, à vista dessas coisas? Olhando para tudo isso que eu disse, vamos acreditar que é desde Romanos 5, ou que seja desde Romanos 1,18. Ele olha para tudo que ele disse e diz o quê? À vista de tudo o que eu disse. O que nós podemos dizer? Eu penso em alguém que está dando um discurso. Quando ele está indo para o seu fim, ele fala o quê? De acordo com tudo que eu disse. É isso que Paulo está fazendo. Só que não, Paulo não é, graças a Deus por isso, um teólogo acadêmico. Não, ele é teólogo, não adianta, mas pastoral, ele está dizendo para a igreja. Ele faz uma conclusão clara, óbvia, no alvo. Ele não faz algo que fique sem compreensão. Então ele diz o quê? De acordo com tudo que eu disse. O que nós podemos dizer então? O que nós olhamos para trás de tudo aquilo que foi dito e podemos dizer? E aí ele solta a primeira grande declaração. Se Deus é por nós... E aí vem a outra pergunta. Quem será contra nós? Mas é uma pergunta que é retórica. Porque a resposta da primeira... O que nós podemos dizer de acordo com tudo isso? Deus é por nós. É o que ele está dizendo. Se o Senhor Jesus te deu paz para com Deus, lá em Romanos 5, te justificou pela fé, se Ele é o segundo Adão, que levou o pecado do seu povo, e imputou o seu mérito sobre o seu povo, se você morreu com Ele em Romanos 6 e ressuscitou com Ele, se a luta que você tem contra o pecado de Romanos 7 só é vencida nele, e a partir dele não há mais condenação, você é filho do Senhor, você pode dizer Abba Pai, de acordo com tudo isso, o que você tem que dizer? Deus é por nós. Ele está dizendo para a igreja, aonde você tem que descansar seu coração, Deus é por você. Óbvio que alguém pode pegar essa declaração e traduzir naquele evangelho xoxo, falso, quer dizer o que? Deus é por você, Deus vai te dar dinheiro. Mas ele está dizendo algo muito superior a isso. O que Paulo está concluindo aqui, irmão? Há uma segurança na nossa salvação? É isso que ele está concluindo. Podemos estar seguros na nossa salvação? E aí ele vai dizer o quê? À vista de tudo que eu disse, podemos estar seguros? E ele responde, sim, porque Deus é por nós. E ele aumenta, se Ele é por nós, quem será contra nós? Ele não está dizendo que não há adversários. Na realidade, ele mesmo enfrentava muitos adversários. O que ele está dizendo é que mesmo que os adversários se levantem, Deus continua por você. Mesmo que eles te cerquem, sejam, como Paulo já disse em outras passagens, inimigos da mesa pátria, inimigos de fora, falsos do evangelho, o seu próprio coração, a sua mente perturbar, mesmo que todos esses inimigos aumentem, como diz o salmista, eu olho e parece que eles aumentam, Deus continua por você, em Cristo Jesus. E se Deus é por você, não importa quem é contra você. Vou dar um exemplo bem fraco sobre isso, irmão. Quando, na minha época era colegial, agora chama, acho que ensino médio, sei lá. É a mesma coisa, ninguém aprende nada. Fica lá 4 anos aprendendo o verbo to be e sai sem saber ainda o verbo to be. Mas nós íamos até a 8ª série, e no primeiro ano do colegial nós íamos estudar à noite. Eu peguei a primeira leva que vai para estudar à noite. Os primeiros colegiais eram de manhã ainda. E aí, o Estado fez algo maravilhoso. Você pegou várias escolas da região e colocou todo mundo em uma só para estudar à noite. Então veio naquele primeiro ano e a noite já era um pouco meio temeroso para alguém de 15 anos de idade, estudar à noite. Aí quando juntou gangue de cada bairro, irmão, você fala, eu vou apanhar muito nesse lugar. E realmente, eu também não era das melhores pessoas do mundo, começou assim, gente, me colocar medo. Então, eu comecei a faltar na escola sem avisar, porque eu estava com medo de apanhar.
E eu tinha um primo mais velho, tenho ele, Rafael. E eu não sei porque ele gostava tanto de mim. E aí alguém falou pra ele, acho que seu primo tá com medo de ir pra escola. E ele apareceu lá em casa, o que foi? Eu falei, não, a escola não tá muito legal. Eu, por quê? Eu falei, porque os caras que moram ali no Guapituba falam que vão bater. E eu não quero correr o risco. Vou ficar em casa. Não vou falar pra minha mãe, que minha mãe ia fazer eu ir na marra, irmão. E eu falo assim, ó, e briga, se apanhar, põe em casa. Bate! Minha mãe ia fazer mais ou menos isso comigo. E aí, o que aconteceu? Ele falou, ó, você vai pra escola hoje. Eu falei, não vou, você vai que eu tô mandando, que eu vou aparecer lá. E para resumir a história, quando os caras estavam lá para me bater, uns 10 caras, ele apareceu e me salvou. E ninguém sabia que ele não era bandido, mas ele parecia. Ele era de outro bairro. E ele colocou moral em todo mundo. Falou, se eu voltar aqui, se alguém falar com esse moleque, vocês vão ver o que eu vou fazer com você. Os caras me trataram 3 anos que nem rei, mano. Rei! Chegava na escola, ô, Darcy, tudo bem? Ô, cuidado comigo agora. Fiquei até mais folgado que já era. A minha teoria era essa, se o Rafael é por mim, quem vai me ameaçar aqui? Era essa a minha conclusão. Lógico que isso é muito maior. Mas é isso que você tem que ter em conta, irmão. Mesmo que as tribulações se levantem, e elas se levantam, eu não estou negando as tribulações, sejam elas familiares, financeiras, sejam de ordem emocional, sentimental, de física, ou até, irmão, olha tantas coisas que nós temos passado de tribulação no nosso país e no mundo nos últimos 4, 5 anos. Uma epidemia de dengue, nós temos a questão aí do Rio Grande do Sul, tão difícil, não atinge nós, assim, especificamente, mas é doloroso olhar tudo aquilo e ver aquela tragédia toda. E o que nós temos que fazer? Nós não sabemos por que certas coisas acontecem. Só sabemos que nada sai do controle da mão divina. Mas temos que olhar para tudo isso. E mesmo que essas tragédias cheguem à nossa porta, porque elas podem chegar, nós não somos melhores que ninguém. Nós temos que olhar para a tragédia e dizer, olha, mesmo que isso aconteça, o que importa é que Deus é por nós. E se Deus é por nós, Ele há de nos sustentar. É para isso, irmão, que Paulo colocou isso aqui. O que você tem que dizer à vista de tudo que ele ensinou? Deus é por você. E se Deus é por você, irmão, descanse seu coração. Quem será contra você? Ah, mas fulano lá me persegue. Não, irmão. Perseguiram Paulo também. Ah, mas eu acho que ele vai ganhar. Tudo bem, se ele ganhar momentaneamente ali, Deus tem seus caminhos. Fica tranquilo. O crente, irmão, conforme ele vai crescer em fé, eu não estou dizendo que eu cheguei lá, ele não se desespera mais. Porque ele sabe que ele tem um Senhor que cuida dele. O desespero não era para ser algo comum ao crente, apesar de eu assumir para vocês que já fiquei desesperado muitas vezes. Nós temos que vencer isso por quê? Porque temos um Senhor. Por mais que tantas coisas se levantem contra. Tantas acusações, às vezes infundadas, ou às vezes até com fundamento. Às vezes você errou e pecou. Mas isso aqui, irmão, quem será contra você também é por seu pecado. Ah, mas você fez isso, sim, sou falho. Mas Deus é por mim. Eu não vou abusar dessa graça no sentido pecaminoso que eu posso pecar mais. Mas eu me arrependo e sei sempre que sou perdoado por Ele. Porque Ele é por mim, mesmo que eu erre. John Wesley, o líder metodista, eu li a biografia dele umas 3 vezes. Apesar de muitas questões, creio diferente dele, algumas coisas dele me chamam muita atenção. E uma que eu e a Cátia sempre combinamos, que uma vez nós lemos a biografia dele juntos, nós ia lendo um capítulo, eu li um capítulo, ele li um capítulo, eu li um capítulo. Ele termina o livro mais ou menos assim, John Wesley, ele está muito triste no final da vida, porque ele chegou aos 89 anos, que era algo muito raro. E ele começa desde os 70 anos a dizer assim, perde um pouco a graça, porque todo mundo que se amava já morreu. E ali ele é revigorado, e assim, John Wesley é alguém que aos 86 anos andava 1000 km de cavalo para pregar em algum lugar. 86 anos. Só que lá para os 88, 89, ele fica, estava na hora também, né? A saúde fica muito
difícil. Nos últimos 3 dias de vida dele, os amigos, John Fletcher e mais uns 2, percebem que ele está no final da vida. E eles escolhem o seguinte, eu acho muito bonita a amizade metodista. Nós não vamos pregar, nós não vamos sair, nós vamos ficar aqui esperando o Senhor vir buscar o nosso amigo. E John Wesley, ele tinha febre muito alta e ele delirava. Então ele às vezes passava assim 8 horas, 10 horas em delírio. Eles acalmando, ele dormia. Só que quando ele voltava a si, que é isso que me emociona, todo mundo sabia que ele voltava a si, porque ele deitado na cama, e os amigos em volta, ele levantava o braço e dizia assim para os amigos: o que importa, meus irmãos, é que Deus está conosco. John Fletcher diz que ele passou 3 dias fazendo isso. Quando ele voltava, era o grito de John Wesley: o que importa, meus irmãos, é que Deus está conosco. E o grito de John Wesley é o grito de todo crente, irmão. Os dias são difíceis, eu reconheço, mas o que importa, meus irmãos, é que Deus é por nós. O que importa é que ele sendo por nós, irmão, ele, como já expliquei em outra pregação, aquilo que era para ser maldoso, aquilo que era para ser ruim para nós, ele pode transformar em bem. Como eu falei de José, aquilo que os irmãos tramaram para ser ruim, Deus transformou em bem. Até, já falei sobre isso, até o seu pecado, que não é bom em si, ele ainda trabalha em você e molda você. Então, por que Deus é por nós e devemos ficar seguro? Porque não há nada, absolutamente nada que saia do controle dele, que não esteja dentro do projeto dele, que ele vai usar para o final. E qual que é o final? A sua e a minha salvação. Óbvio, irmão, que se você interpretar esse texto numa visão humanista, que a única intenção divina é que você seja feliz, sabe essas conversas? Não, Deus só quer que eu seja feliz. Aí depende muito do que é felicidade para você. Ele só quer o meu conforto. E aí fica muito difícil, porque o que é conforto para você, o que é conforto para o outro? Mas se você interpretar o texto naquilo que ele vem do contexto todo, é o seguinte: sua salvação está segura em Jesus Cristo, se você crê nele, não importa o que aconteça, porque você está em Cristo e Deus é por você. E todo conluio, todo mal, todo pecado, toda dificuldade, Deus ainda transformará em algo para fortalecer você em seu coração. Nossas frustrações, nossos erros, Deus usa para a glória dele. Então, como nós lemos no catecismo, é a segurança do amor de Deus. É um Deus amoroso que garante a salvação do seu povo. Ele não só intenciona salvar, senão não seria o Deus verdadeiro. Esse é o grande erro de John Wesley. John Wesley vai dizer que Deus intenciona salvar, e aí se você crê, não, ele salva. Senão, como nós podemos dizer, podemos ficar tranquilos, se dependesse alguma coisa de nós? Eu estaria desesperado. Você precisa, irmão, pensar nisso de acordo com a sua vida, com as suas dificuldades, com as suas lutas. Lutas exteriores e lutas interiores. Você possui dramas, dificuldades, pecados que te assediam, de ira, de maledicência, de murmuração. Você tem que olhar para esse pecado e lutar assim contra ele, e orar para vencê-lo, mas também com o coração dizendo: Deus é por mim. Porque se você perder essa dimensão que Deus guarda você, meu irmão, você às vezes, por errar muitas vezes, você vai querer desistir e falar: não adianta mais. Eu não consigo, eu vou ceder, eu vou desistir. Por isso, irmãos, você pode sim e deve corrigir seu irmão, principalmente nessa igreja, que você vê em pecado. Mas sempre corrija na dimensão que você também é pecador. Você não deve esmagá-lo. Você não deve destruí-lo. Se você percebe que ele nasceu de novo. E aí vem o verso 32. Que nós vamos ficar nesses 2 versos, principalmente. Ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas
por todos nos entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Nós vamos dividir esse verso. Primeira palavra é aquele. Quem é o aquele aqui? Deus Pai. Sabe, irmão, qualquer ensinamento que não vier que Deus quis entregar Jesus Cristo, que Deus Pai foi participante de toda a obra de salvação, porque tem gente que acha que Jesus teve que convencer Deus Pai a salvar seu povo. Não. Ele é aquele que não poupou. Esse aquele é o nosso Senhor. Ele planejou a morte do seu filho para salvar pecadores. Octavius Winslow, um pregador inglês do século XIX, ele diz assim: quem entregou a Cristo para morrer não foi Judas por dinheiro, nem Pilatos por medo, nem os judeus por inveja, mas o Pai por amor. John Piper ainda faz uma explicação mais chocante. Ele fala o seguinte: a morte de Jesus Cristo foi o planejamento do assassinato do Filho de Deus planejado pelo Pai. Ele, junto com a Trindade, planejou o assassinato de seu filho para salvar os pecadores. Porque tem gente, irmão, que vai dizer que a morte foi para ele mostrar todo o amor, mas ele não sofreu, também nem seria necessário a morte. Falso. Se ele não morresse, nós estaríamos perdidos. Ele precisava levar o pecado do seu povo, e ele fez. De maneira gloriosa ainda. Mas Deus projetou isso. Era um plano. Atos 2:23, dá para colocar, Amanda? Atos 2:23, vai dizer que pelo planejar de Deus, tudo isso aconteceu. Não foi uma coisa feita de qualquer forma, ou porque os judeus ali quiseram simplesmente trair Jesus. Atos 2:23. E este foi entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus. Vocês mataram crucificando por meio de homens maus, porém Deus o ressuscitou. Então quem planejou tudo isso? Deus. Foi um projeto divino. E agora o que Deus fez? O verso de Romanos 8:32 vai continuar explicando. O que ele fez? Ele não poupou. Ele não poupou. Ele não poupou o quê, meus irmãos? Ele não poupou o sofrimento. Você que é pai, se você puder poupar o sofrimento do seu filho, você poupa? Hã? Tem coisa que não é nem para poupar e não é querendo poupar, não é verdade? Eu como pai, aí eu já vou ensinar os pais. Somente se seu filho é pequeno, aprenda uma coisa. Deus colocou, nós somos homem e mulher imperfeito. Ele colocou os dois, porque traz um equilíbrio. Os dois erram. A mulher às vezes exagera para querer proteger demais. Entende? O menino vai jogar bola com os caras na rua, ele tem que ir quase como um paquito, assim, todo lindão. Ou outras coisas que tem que enfrentar e a mãe não quer que enfrente. Normal. Não é para ser pai ficar julgando, olha o que você está fazendo. É assim mesmo. Você está aí, é para dar o outro caminho. Não é para ficar reclamando da esposa. Você está aí para dizer para o menino e para mim, não, vai lá e se vira agora. Se você não conseguir, você me avisa, grita que eu corro. Mas nós temos essa intenção de poupar, porque amamos. Agora, o que o texto está dizendo é que Deus não poupou. Bom, o sofrimento de Jesus na terra foi real. Ele foi abandonado pelos seus. Sofreu por causa disso. Sofreu na cruz do Calvário. Sofreu porque seus amigos correram. Sofreu porque aqueles que, para quem ele veio o negaram, chamando ele até de Beelzebu muitas vezes. Sofreu na cruz de maneira terrível. Sofreu antes da cruz ainda o espancamento. Terrível. Suou sangue no Getsemane. Tudo isso é um fato. Deus não poupou. Tudo isso fazia parte do plano divino.
dele sofrer pelo seu povo. Você tem que olhar para aquilo, como diz o seu Shed, e falar, era para mim estar lá. Como o seu Shed diz, que se fosse possível, na morte de cada crente, ele tinha que ser tomado na morte e levado aos pés da cruz. Para ele ter uma noção que agora ele vai para o paraíso, porque aquele homem, Deus, aquele Deus homem, sofreu tudo aquilo por ele. Irmão, a salvação não é coletiva. Há um aspecto que a salvação é individual. Você foi salvo. E você precisa ter isso em mente. Cristo sofreu por causa do seu pecado. Você pecou ontem? Pecou, que eu sei. Falou mal com alguém, fez o que não devia. Por esse pecado que você acha que não é nada, Jesus Cristo morreu também. Porque nós ficamos falando, não, esse pecado aqui é mais grave. Sim, alguns pecados têm que ser mais corrigidos. Ok, mas todo pecado levou Jesus à morte. Cada pecado. Cada mau humor seu de manhã e meu levou Cristo na cruz do Calvário. Ele pagou cada um. Você não imagina que alguns crimes mereciam a pena de morte? Eu acho que alguns crimes mereciam a pena de morte. Mas para Deus, todo pecado merecia a pena de morte. Todo. E Cristo pagou cada um deles. Ele morreu a nossa morte, para que possamos viver a vida dele. Por isso que ele não poupou nenhum sofrimento físico ou de alma. Cristo, quando ele diz lá, Deus meu, por que me desamparaste? Esses dias eu vi alguém dizer, ele falou isso, mas ele não se sentiu desamparado não. Parece a Rede Globo comentando as coisas, né? Não, ele não ficou desamparado. Aí o pregador dizia o seguinte, olha, ele falou isso que ele estava citando o Salmo 22, que é um salmo vitorioso. Ele não sentiu, ele simplesmente recitou o salmo. Não, meus irmãos. Realmente o Salmo 22 é de triunfo. Jesus Cristo triunfou na cruz. Mas antes de triunfar completamente, ele sofreu e ficou desamparado. Aquilo ali não é retórica de Jesus Cristo. Tudo que ele disse é fato. Ele se sentiu ali desamparado. E ele ficou desamparado. Nós precisávamos, irmão, de um Salvador perfeito, que sofresse completamente as nossas dores. E para poupar eu e você, Deus não poupou o seu filho. Essa é a realidade. Cristo aceitou. Agora, quem ele não poupou? Ele continua. Aquele que não poupou nós, não poupou o seu próprio filho. Ele deixa claro, Paulo deixa claro aqui quem não foi poupado. Quem era esse homem que morreu? Esse homem era Deus, o Filho eterno de Deus. Como o Moisés ensinou hoje, parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O Deus Filho, é o Deus que encarnou. Esse que encarnou, que morreu. Ah, pastor, mas Deus não morre. Nesse caso aconteceu. Eu sei que passa na sua cabeça assim. Quem morreu? Já falamos sobre isso aqui. Foi a parte divina de Jesus ou a parte humana? Só isso aí já é heresia. Você não separa aquilo que foi unido. Ele era um só. Tem gente, irmão, que acha que Jesus Cristo era duas pessoas dentro de uma, que uma ficava conversando com a outra. A parte divina falando, olha, aquele cara lá vai fazer coisa. E a parte humana tentando. Não, era um ser só. Você precisa entender isso, porque se você ficar perguntando aqui, foi divino ou foi humano? E aqui, foi humano ou foi divino? Você vai ficar doido com o texto. E aí vai chegar naquelas perguntas assim, a parte humana podia errar? Pastor, mas algumas coisas Jesus não fazia. Filipenses explica que ele se aniquilou, ele se despiu. Não é que ele não tinha vamos chamar de poderes aqui, tá? Ele não quis utilizá-lo. E aí era o direito dele não utilizar. Mas ele não deixou de ter. Ele não era somente homem. E não era somente Deus. Ele era 100% Deus e 100% homem. É esse homem que Deus não poupou. Não poderia ser outro. Não poderia ser alguém que pecasse. Não poderia ser alguém que falhasse. Tinha que ser esse homem. O Filho eterno, Deus homem, homem Deus. E a grande questão que
Paulo já falou aqui, é que esse sacrifício desse Filho eterno foi aceito. E é por isso que Deus é por você. Por que Deus é por você? Porque o sacrifício de Cristo foi aceito. E o Senhor vê você através de Jesus Cristo. Pastor, talvez você não tenha vindo nas outras pregações, não tem problema. E para aqueles que estão em Cristo? Deus é por ele, ok. E aqueles que não creem em Cristo? Deus é contrário a eles. Quer você goste ou não. Romanos 1,18. A ira de Deus se manifesta contra cada injustiça e cada impiedade dos homens. Os que estão em Cristo encontram paz. E Deus é por eles. Os que não estão em Cristo, Deus é contra eles. Eu sei que essa pregação não é popular. Ela é melhor falar, Deus vai dar um jeito em todo mundo no final. Ele vai dar um jeito em todo mundo no final. Mas alguns serão salvos e outros serão perdidos. É um fato. Ele não poupou para salvar aqueles que creram, e não aqueles que não creram. E aí ele vai dizer por quem é. Olha, ele não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Obviamente, alguém vai pegar esse texto e falar, tá vendo? É por todos nós. Mas o todos aqui já ficou em Romanos 8 claramente explícito. Quem são todos? Desde o Romanos 8:1, aqueles que estão em Cristo. Esses, eles podem ficar tranquilos. Bom, Paulo está trazendo uma palavra de segurança. Ele fala, olha, esse mundo, ele muda de uma hora para outra. Esse mundo não é seguro. A nossa sociedade não é segura. Mas vocês possuem um Cristo seguro. Na época que troca o imperador, que a perseguição aumente ou diminua, tudo isso pode acontecer. Mas vocês estão seguros em Cristo Jesus. Vocês que moram em Roma, lembra que é carta aos romanos. Vocês têm que descansar nisso. Vocês aqui de Mauá, 2000 anos depois, é nessas palavras, trazidas pelo Espírito ao nosso coração, que nós temos que descansar o nosso coração. Pastor, tem coisas que estão fora do meu controle. Deixa eu te contar um segredo, irmão. Quase tudo está fora do seu controle. Você que acha que controla algumas coisas. Já viu aquelas pregação coach, assim, bem bacana? Olha, aquilo que você determinar... Eu lembro que eu estava num lugar que tinha essas palhaçadas uma vez. Me pagaram um curso lento para eu fazer lá e tal. Aí o cara falou assim, se você determinar algo para fazer amanhã, alguém pode te impedir? Eu falei, tá perguntando para mim? Ele falou, é? Eu falei, lógico que pode. Ele falou, isso aí como é que é? Crença limitante. Me dá um exemplo do que pode parar. Eu falei, crise renal. O senhor já teve? Aí o cara ficou, eu não estava falando dessas coisas. Você podia dar outro exemplo? Eu falei, febre, diarreia. O que mais você quer? Hoje em dia, dengue, influenza, H1N1, virose. Porque quando não sabe, aqui é virose. Labirintite, essa aí eu conheço. Aí, pedra na vesícula. Aqui não tem doença para tudo que você quiser. Agora, irmãos, se você crer numa tolice dessa, que aquilo que você determina vai acontecer. É porque você não leu Romanos 9, acho que é 16. Não. Romanos 9. Não, 9:16. Vou ler em voz alta e presta atenção para você parar de falar bobeira. Romanos 9:16. Pois isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. As coisas que você vai levantar amanhã para fazer, não é porque você determinou, porque a areia não determina nada, é porque Deus foi misericordioso com você. E o ímpio, olha só, Deus é misericordioso com ele e ele ainda o aflige. Tudo que você se impõe a fazer, você só faz porque Deus exerceu misericórdia. Tiago vai dizer, olha, não fique dizendo que você vai fazer daqui 1 ano, daqui tanto tempo. Você sempre tem que dizer o quê? Se Deus permitir. O apóstolo Tiago vai dizer, porque a nossa vida é como neblina que logo se vai.
Já viu gente que tem projeto para daqui 15 anos? Então, daqui 15 anos eu vou estar... Filho, daqui 15 anos não sei nem se eu estou vivo. Quer dizer, eu não sei se eu estou vivo até sexta. Eu tenho sempre medo de falar isso, eu não sei se eu estou vivo até sexta, porque se eu morrer até quinta, vão dizer que eu profetizei até a minha morte. Agora, irmão, por nós, ele foi entregue. Nós somos os salvos, os eleitos, aquele a quem Deus exerceu misericórdia, aqueles que foram alvo da sua misericórdia, da sua graça. Não é para qualquer pessoa, meu irmão. Você precisa entender isso de uma vez. Se você fica aplicando esse texto em gente que não foi salva, coisa devia estar pregando para ela. Tem gente que começa a ficar incomodado e você vai lá e alivia. Não é para aliviar, não. Deixa ficar incomodado. Que esse incômodo, quem sabe, se transforma em arrependimento. Eu não sei por que Deus permite e as coisas acontecem como no Rio Grande do Sul. Nós temos que olhar para isso aí e tirar alguns princípios disso. Espirituais. Estou nem falando de política agora. Espirituais. Primeiro, põe tua vida em ordem. Nós não sabemos quando a aflição chega na vida de cada um. Vai viver esse cristianismo meia boca até quando? Ah, não. Estou esperando certas coisas acontecer. Para com isso. Põe essa casa dessa vida em ordem. Põe seu coração em ordem. Põe o culto no lugar certo. Outra coisa, pregue a tempo e a fora de tempo. Você não sabe quando o mal chega na vida do outro. Terceiro, quando a aflição chega na vida do outro, irmão, e você não sabe por quê, fecha essa matraca de ficar dizendo o que é. Ora por ele e, se puder, apresenta o evangelho. Tem coisa, por que você não sabe por quê? Para de querer acertar. Deus te contou por que ele fez? Então, ele não pediu sua opinião. É assim, irmão. Toda tragédia que aparece, desculpa falar, tá? Aparece um vídeo de algum crente doido. Não, é porque aqui, em tal lugar, começaram a montar uma igreja satânica. E por isso que Deus fez isso. Bom, não há uma tragédia que eu não receba um vídeo desse. Dessa agora eu recebi de uns 5 pessoas diferentes. Só na minha família. Você não sabe por que o Senhor permite certas coisas. E ele não pediu sua opinião, nem a minha. E eu não explico. As coisas fogem do controle de Deus? Não. Por que isso aconteceu? Não sei. Não sei. O que eu posso fazer? Eu posso orar e clamar para esse povo. Posso orar pela igreja que está lá na linha de frente, ajudando e abençoando as pessoas. Posso contribuir de alguma maneira. O resto eu não posso fazer. Deus não te colocou, irmão, como porta-voz naquilo que ele faz ou permite. Então não opine sobre aquilo que Deus não está falando. Mas por todos nós o entregou. Lembra que daqui desde o começo, lembra que eu falei que em Romanos 1, a Bíblia usa o termo que Deus os entregou ao pecado? Lembra que eu preguei esse Romanos 1? Que Deus simplesmente soltou as amarras. Aqui é a mesma expressão. Deus simplesmente entregou Cristo para sofrer na mão dos homens por causa de mim e você. O entregou, tirou as amarras que segurava. Por que os homens não mataram Jesus Cristo antes, irmão? Porque Deus não deixou. Ele tinha as amarras na mão. Porque naqueles últimos dias, Jesus sofreu tanto. Porque Deus o entregou. Isaías vai dizer algo assustador aos nossos olhos. Deus quis moê-lo para salvar seu povo. Deus entrega. Deus tira as amarras da maldade daqueles romanos e permite que por aquele breve tempo eles trucidem o nosso Senhor. Não diminua nunca, irmão, o sofrimento de Jesus. Deus o entregou. Entregou como? Entregou fazendo dele pecado por nós, 2 Coríntios 5, 21. Entregou, ele se tornando maldição. Gálatas 3, 21 diz que ele se tornou ele pegou a nossa maldição para ele. Por isso, irmão, eu estava conversando antes de começar o culto. Não acredite, meu irmão, em que alguém fez algum trabalho para você, alguma maldição, sei lá. O que mais que tem?
tem macumba, fez simpatia, que eu nem sei o que é isso, mas tá bom, vai lá. Ou, sei lá, horóscopo, não sei. Não, Jesus Cristo levou toda a maldição do seu pecado na cruz. Você acha que vai... Não, levei tudo, mas macumba não deu. Para, irmão, de ter medo dessas idiotices, dessas coisas. Ah, mas fulano falou tal coisa. Deus é por mim. Fizeram... Não, eu cheguei uma época da igreja que nós era assim, dava para ter internado a gente. Isso eu não cheguei a fazer, mas eu vi fazendo. O cara falava assim, eu acho que tem uma macumba enterrada aqui. Os caras desenterravam. Para que eles vão desenterrar? Tá enterrado, tá? Então deixa aí, ué. Teve a casa de alguém lá no interior de São Paulo, fizeram 10 buracos. Não é aqui, não, é ali, é não sei aqui, é aqui. Não achou. Aí no final, depois de 10 cavadas, o pastor falou, não, mas isso Cristo resolveu. Ah, se resolveu porque cavou as 10? Agora eu quero a macumba. Meus irmãos, quem te salvou não foi um pastor, não foi um homem. Quem te salvou foi Cristo Jesus, não sobrou nada para você não. E ainda mais, sabe que você acha que 2 galinhas pretas vai fazer alguma coisa para aquele que Cristo morreu na cruz do Calvário? Pipoca? Oh Deus, quem tem medo de pipoca? Deus é por você, irmão. Descanse seu coração. Não leva isso a sério, não. Ele levou toda a maldição na cruz, toda. Ele se fez maldição por você. Sim. Lógico, você tem um parente aqui tendo essas coisas, fala com calma, não precisa falar que nem eu, senão ele se ofende. Mas você tem que saber disso, irmão. Cristo foi humilhado. Filipenses 2,8, ele levou a maldição. Ele suportou a cruz, Hebreus 12,2. Você acha que ele fez tudo isso para ficar alguma coisinha de um negocinho ali? Nada, irmão. Absolutamente. Ele é o Salvador perfeito. Ah, pastor, mas sabe, quando alguém fala algo sobre a sua vida, pode acontecer, nem é bobagem. Acredite, irmão. Ele continua. Romanos 8, 32 ainda. Mas por todos nós o entregou. E aí ele faz a última declaração. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que ele diz? Se ele não poupou, qual que é a conclusão de Paulo? Lembra que lá foi o seguinte: o que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, é a conclusão. Agora ele falou o seguinte, olha, se ele entregou seu próprio filho pelos crentes, será que não nos dará todas as coisas? Bom, o que Paulo está fazendo aqui é do maior para o menor. Se Deus entregou aquilo que era maior de tudo, mais precioso de tudo, que é o seu filho, o que ele vai dizer que não? O que nós fazemos, irmão? Nós, para criar confiança em alguém, a gente começa a ajudar em coisa pequena. Sim ou não? Para ver se você pode confiar em algo grande, certo? Não está errado, não. Fica tranquilo. Agora, Deus, ele não fez isso. Ele fez o maior para que você não duvidasse de nada. O Pedro sai para comer agora, depois do culto, devia levar a Cris para comer em algum lugar, tem que fazer almoço. O Pedro vai levar ele um lugar muito bom para comer. Chega lá, você acha que o Pedrinho fica assim, posso comer, pai? Posso beber, pai? Enfim, chega lá e sai escolhendo, catando tudo que vê. Meu pai que paga esse negócio aí, meu. Por que ele faz isso? Porque ele sabe, o pai já fez coisas o quê? Maiores. Dia das Mães, irmãos, tem que honrar muito essa mulher que você tem, você que ainda possui mãe, porque ela fez coisas grandiosas para você. E se ela fez essas coisas maiores, é por isso que você é um pidão. Você tá... Quem carregou nós por 9 meses, sofreu, chorou, não vai negar um almoço, né? Entende? O que o Senhor está fazendo aqui é isso. Ele fala, olha, Ele deu Cristo. Maior de tudo.
As outras coisas que você precisa de graça para sustentar a sua fé, você acha que ele vai... Não, isso aí eu não vou dar. Você vai pedir em algo em oração, que estando dentro do plano de Deus, que ele vai negar? Não vai. Essa é a conclusão de Paulo. Vou dar um exemplo ainda melhor, irmão. Quais são os pais aqui que têm filha? Filha, levanta a mão. Filha. Então, deixa eu te ensinar uma coisa. Eu dou esse exemplo desde Marília. Eu não entendo os homens. Ó, o cara chega aqui para ter um relacionamento com a sua filha. Aí, 2 conversas lá, tá autorizado. Depois de, sei lá, quanto tempo, sabe que o cara vai ficando mais folgado, né? Ele chega e fala o quê? Você presta a chave do carro para mim ali no COP? Aí o que o pai vai fazer? Você trabalha? Você tem carteira de motorista? Você é responsável? Filho, você já entregou a filha. O carro é de menos, mano. O que levar a minha filha? Pode pegar o carro, velho. Eu vou ter feito todas as perguntas antes de permitir qualquer coisa. O carro é secundário. É do maior pro menor. Ah, pastor, mas se ele for de menor? Se for de menor, não é nem pra estar no relacionamento, né, irmão? Pelo amor de Deus. Comprar as Barbie aí. Irmão, essa aí é a dedução normal. Quem fez algo superior não vai negar algo inferior. E o que ele está querendo dizer? Olha, Cristo, Deus, entregou seu filho. Se Cristo quis ser entregado, você acha que eles vão negar qualquer outra coisa? Ele vai dizer, olha, será que não nos dará graciosamente? Não é com barganha, não é trocando, não é fazendo promessa, nada disso. Ele não nos dará graciosamente, amorosamente, tudo que precisamos. Não é bem... Todas as coisas? Todas as coisas, irmão. Todas as coisas é o quê? Todas as coisas que precisamos para permanecer na fé e na salvação. Sim, o texto está dizendo, olha, tudo que você precisa para a tua salvação, para a tua fé, Deus o dará. Você não precisa procurar profeta. Você não precisa ficar atirando para todo lado. Deus guarda o seu povo. Crisóstomo, o grande pregador do começo da igreja, ele dizia a seguinte frase: por que você está, sobre esse texto quando ele foi pregar, por que vocês estão incertos quanto à sua vida e quanto às finanças, se vocês têm Jesus Cristo? Só que eu tenho que ver, eu tenho que olhar para isso, porque quantas vezes eu fiquei desesperado com finança, mas eu me esqueço o seguinte: eu tenho Jesus Cristo. E Ele dará ao seu povo todas as coisas. Você tem familiar não cristão? Ore por eles. E às vezes tem coisa que acontece que você não sabe por quê, mas calma, confie na mão de Deus, que é o Senhor agindo. Você crê que Ele dará tudo que você precisa graciosamente, irmão? Você não precisa fazer barganha, certo? Você não precisa ficar fazendo promessa para nada. Você precisa crer nesse Cristo Salvador. Você precisa estar, irmão, de fato seguro da sua salvação. Bom, a segurança da salvação é um presente que Deus dá para o seu povo. Viver amedrontado não é o caminho de Deus para nós, mas também não é para dar uma falsa segurança para quem não é crente. Você está certo, irmão, da doutrina da perseverança dos santos, que Deus vai sustentar a sua salvação? Você tem que estar certo e feliz com isso. Isso que Paulo quer deixar claro para os irmãos. Tudo que vocês precisam para a salvação, Cristo dará. Tudo aquilo que Ele pede, tudo aquilo que Ele ordena, Ele concede. Agostinho de Hipona dizia o seguinte: Senhor, ordena o que Tu quiseres, desde que você me dê. Dá-me o que ordenas, que eu sirvo alegremente. Ele está certo. Senhor, tudo aquilo que o Senhor pede para o seu povo, o Senhor entrega. E se o Senhor entrega, eu vou viver então. Ele não está pedindo algo que Ele retém. Ó, viva assim. Se você viver assim, eu te dou isso. Não, Ele dá e fala, agora viva assim.
Eu termino, irmão, fazendo algumas aplicações. Sabe, irmão, sua confiança precisa ser inabalável no Senhor, em nada mais. Diante de tantos desafios da sua vida, tantas tragédias gerais, a pergunta que eu faço para você é essa: se Deus é por nós, irmão, quem será contra nós? Está começando num serviço novo, está passando alguma dificuldade. Isso aqui não é um mantra, mas você tem que falar: Deus é por mim, Deus me colocou aqui, Deus tem me abençoado. Esse casamento está passando por dificuldade, mas Deus é por nós, eu vou clamar ao Senhor. Isso, irmão. Essa verdade tem que ressoar no meu e no seu coração. Lembre-se sempre que o cuidado e a proteção divina é constante. Deus não dorme. A Bíblia diz o que lá no Salmo? Aquele que guarda Israel não dormita. Não tem algum momento que Deus está dormindo e por isso ele não pode guardar. O guarda de Israel está sempre pronto. O guarda de Israel é o guarda da igreja. Por fim, irmão, lembre-se também de orar. Eu não posso deixar de falar isso. Na prática, e se puder até ajudar as igrejas, não só os crentes, mas todos aqueles que estão naquela região afetada do Rio Grande do Sul. Nosso amor precisa ser prático, né? Olhemos para o sacrifício de Cristo e entendemos que não precisamos fazer um sacrifício tão grande, mas podemos auxiliar em oração, podemos auxiliar em contribuição. Estenda a mão para ajudar aqueles que sofrem. E que a nossa segurança possa ser inabalável, irmão. Não nas coisas, não em nós, mas em Cristo Jesus. Que nós possamos, no meio da dificuldade, fazer como John Wesley. O que importa, meus irmãos, é que Deus está conosco. Há no momento de doença, de dificuldade, de tristeza, possamos levantar nossa voz e dizer: o que importa realmente é que Deus está conosco. O que o Wesley queria dizer? O que importa é que se eu morrer aqui, eu vou estar com o Senhor. Isso é o que importa. O que realmente importa. Queria convidar você a ficar de pé e orar. Enquanto os irmãos distribuem a ceia, orar. Quais são as suas dificuldades hoje? Ore ao Senhor, dizendo: Senhor, traz mais confiança no Senhor do meu coração, que eu possa permanecer seguro em suas mãos, que eu não entre em desespero. Ore, irmão, ore, enquanto os irmãos vão começar a cantar. Levantar
Sim, Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom.